Evangelho segundo Mateus capítulo 6, nós ficamos aqui 2 meses falando sobre as Sagradas Escrituras. Eu quero hoje começar uma série de mensagens que deve ir até dezembro. Eu vou chamar de série Intimidade. Hoje eu quero falar sobre a oração em secreto. A oração em secreto. Tá? Mateus capítulo de número 6, versículo de número 6. Você encontrou? Pode dizer amém? Jesus diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. Em algumas versões diz: ora a teu pai em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Diz amém. Agora diga comigo: Senhor, desenvolve em mim a paixão por esta intimidade. Amém. Pode sentar, por favor, em nome de Jesus. É o culto da palavra, culto de ensino, culto de doutrina. E eu quero compartilhar com os irmãos um pouco sobre oração. Os irmãos sabem que esse texto se dá na ocasião que Jesus ora na presença dos discípulos. E Jesus faz a chamada oração dominical. Por que dominical? Porque a palavra dominical vem de domini, que fala de domínio, senhorio, comando. Jesus está ensinando a oração do Senhor, a oração do seu reino, a oração que aqueles que fazem parte do seu reino devem professar. Ela também é chamada de oração modelo. E nesta oração, o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos nos achegarmos a Deus como filhos, tendo em Deus o nosso Pai. Nós devemos nos achegar a Deus como filhos, tendo em Deus o nosso Pai. A nossa mente, de algum modo, tem dificuldade de assimilar esta característica específica de Deus. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é perfeito, Ele é eterno, Ele é justo, Ele é santo, mas Ele também é Pai. Deus é tão sensível a nós. Deixa eu usar essa expressão que é totalmente humana. Deus é tão empático a nós, que em algumas ocasiões Ele não apresenta-se apenas como pai, Ele também se apresenta como mãe. Assim como um filho a quem consola a sua mãe, eu, o Senhor, vos consolarei. A relação que o Senhor quer ter conosco é esta relação de proximidade, de pai e filho. E é muito interessante que, quando ele termina de orar, os discípulos estão tão atraídos por esta intimidade de Jesus com o Pai, que eles dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. Como assim? Eles não sabiam orar?
Eles eram judeus, irmãos. Eles estavam com a Torá. Eles iam à sinagoga rotineiramente. Tinham a prática das orações e dos jejuns como parte da sua cultura. Por que eles estão dizendo a Jesus: ensina-nos a orar? O que eles estão dizendo ao Senhor é: ensina-nos a orar assim, como tu oras, com esta intimidade. Por quê? Porque o judeu, nos dias de Jesus, jamais se referiria a Deus senão na terceira pessoa da conjugação verbal. Porque o conceito era de um Deus distante. O conceito era o conceito de um Deus inatingível. Havia um zelo tão grande de não profanar o nome de Deus, que eles jamais se referiam a Ele na primeira pessoa da conjugação. O escriba judeu, nos dias de Jesus e nos períodos que antecedem, quando eles estavam escrevendo o texto sagrado, na hora de escrever o tetragrama, as 4 letras que compunham o nome de Jeová, o historiador diz que eles se levantavam, tiravam a capa, lavavam as mãos, colocavam uma capa específica, pegavam uma caneta, uma pena e a tinta especial, só para desenhar o nome de Jeová. Em seguida lavava as mãos, tirava aquela túnica e colocava a capa anterior. Todas as vezes que o nome Senhor, Jeová, vai se repetir no texto do Antigo Testamento, no hebraico, o escriba tinha esta obrigação, essa rotina, esta regra, para não correr o risco nem de longe de profanar o nome do Senhor. Quando Jesus vem orar, olha como ele começa a oração: Abba, papai, meu pai, Pai nosso. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está tirando Deus no culto, na mente, na devoção dos judeus do seu tempo. Ele está tirando Deus da terceira pessoa da conjugação verbal e trazendo Deus para a segunda pessoa. Pai nosso que estais, a segunda pessoa da conjugação verbal está aqui inserida. O que isso significa? Jesus está trazendo Deus para perto. Ele está dizendo: vocês não precisam se relacionar com o Deus que está atrás das montanhas. Se relacionem com o Deus que é Pai, com o Deus que está perto, com o Deus que quer ter contato direto com vocês. É por isso que os discípulos dizem: Senhor, ensina-nos a orar assim. Então Jesus diz: vós então orareis assim. Então ele ensina. Nós precisamos ter em mente sempre esse sentimento. Se vamos orar, normalmente nós temos dificuldade até de nos dirigirmos a Deus como Pai. Temos muita facilidade de nos dirigirmos a Ele como Senhor, e Ele é Senhor, mas Ele é Senhor que é meu Pai. Embora eu trate o meu pai, Gervásio, como Senhor, antes de chamá-lo de Senhor, eu chamo de Pai. Cheguei na casa dele agora à tardinha, a bênção, Pai. O senhor está bem?
Ele continua sendo o Senhor, mas antes de ver nele esse senhorio, eu me relaciono com ele como meu Pai. É isto que Deus quer que eu e você entendamos, que a nossa relação com ele é relação de filhos e filhas. Então no versículo 6 que nós lemos, Jesus diz assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Só quem te receberia no quarto, no lugar da intimidade, a portas fechadas, não é o teu patrão, é o teu Pai. Ora ao teu Pai que está em secreto, e Ele que está em secreto te recompensará. Donald Stamps, pastor norte-americano, que é o comentarista, idealizador da Bíblia de estudo pentecostal, ele escreve comentando desse texto que todo filho e filha de Deus precisa desenvolver o hábito de estar com Deus em secreto. Se o irmão observar na vida e no ministério do Senhor Jesus, e aqui tem umas dicas interessantes que eu estava vendo hoje pela manhã, Jesus tinha o hábito da oração secreta. Por exemplo, em Mateus capítulo 14, versículo 23, Jesus nos ensina que em tempos de crise é melhor sair de cena. Ele sai de cena e vai orar, se recolhe, se coloca diante do Pai. Depois nós vamos observar em Marcos 1:35, depois de grandes realizações, depois de grandes milagres, Jesus também se recolhe. Marcos capítulo 1, versículo 35, o texto bíblico diz para nós, Marcos 1:35, de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ele havia terminado de curar a sogra de Pedro, se recolhe para orar. O que a gente faz quando a gente alcança uma grande conquista? Depois de uma grande realização, a gente marca um churrasco, marca uma festa, chama a multidão para aplaudir, para nos reconhecer. Jesus sai para um lugar deserto e vai orar sozinho. Ele se recolhe para a oração em secreto quando ele está prestes a tomar uma grande decisão. Ele vai chamar aqueles que tornar-se-ão os seus apóstolos. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 6, versículo 12, que antes de chamar estes apóstolos, esses homens que seriam seus apóstolos, retirou-se para um monte a fim de orar, e ali passou a noite toda em oração. Você se recolhe para orar antes de tomar decisões importantes? Ou toma a decisão e pergunta a Deus depois? Não é assim que a gente faz? Não dá tempo de perguntar para Deus, depois o Senhor, depois eu vou orar. Aí quando as nossas decisões colidem com o propósito e elas não dão certo, a gente vai dizer a Deus: mas Senhor, por quê? Onde estavas tu? Aí Ele olha para nós e diz assim: eu estava no mesmo lugar que eu sempre estive, você que não foi lá. A oração em secreto
deve se tornar uma prática da sua vida cristã, da nossa vida cristã. Jesus ora, incrível isso, ele ora em tempo de popularidade, quando todo mundo falava seu nome, quando ele era, vou usar esse termo, me permita, ele era o cara da vez, o homem mais conhecido do território de Israel, cheio de popularidade. Lucas 4:42, ao romper do dia, saiu e foi a um lugar deserto, e as multidões o procuravam, vindo até ele. Ele é o homem das multidões, mas opta pela solidão. No capítulo de número 5 de Lucas, versículo 15 e 16, diz assim: a sua fama se divulgava cada vez mais. Grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades, mas ele se retirava para os lugares desertos e orava. Fala sério, quando eu estou sendo aplaudido, o que eu mais quero é estar no meio da multidão e não no deserto. Não é isso que a nossa natureza quer? Ser reconhecida, ser vista, alcancei. Jesus sai para o lugar deserto e vai orar. Por que isso? Preste atenção numa coisa. A popularidade gera duas reações imediatas e ambas são igualmente perigosas. A primeira reação imediata da popularidade é rejeição. Hoje, eu ouvi alguém dizendo assim: eu ouvia muito esse louvor, mas quando eu vi que era uma febre e todo mundo ouvia, eu parei de ouvir. Porque nós temos uma reação de rejeição imediata àquilo que todo mundo está dando valor demais. Você cria uma rejeição. Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesus está vivendo um momento de grandeza, de expansão do seu ministério, tanto que querem fazê-lo rei. Ele é o candidato, ele é o camarada para ser a maior autoridade da região da Judéia. Ele rejeita, e de repente quem quer torná-lo rei, também quer jogá-lo na ribanceira, no monte do precipício. É alto, é alto. E ele sai da multidão e escapa, porque a popularidade gera rejeição. Então, muito cuidado com a popularidade, com a fama, com a exposição, se reserve. E a segunda reação imediata da popularidade é aceitação eufórica. Existe um aplauso natural, consequente da popularidade, mas esse aplauso natural também é perigoso, porque ele é fruto de uma multidão eufórica, a multidão que jogava palmas, que jogava folhas, enquanto ele entrava em Jerusalém, é a mesma multidão que depois grita: crucifica. É a mesma multidão. Então, provoca de leve a pessoa do seu lado e fala com ele assim: cuidado com a popularidade. A oração secreta era o lugar que Jesus procurava. Nestes momentos, se ele, o unigênito Filho de Deus, sente necessidade de orar em secreto nessas circunstâncias, porque eu e você não. A Bíblia Sagrada diz para nós, lá em Provérbios capítulo 8, versículo 17: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão.
Preste atenção numa coisa: todas as vezes que o Espírito Santo te impulsionar a orar, ore. Diga comigo: todas as vezes que o Espírito Santo me impulsionar a orar, eu vou orar. Você acabou de fazer um pacto. O salmista diz assim: pela manhã, à tarde e ao meio-dia te buscarei, e o Senhor ouvirá a minha voz. João capítulo de número 14, versículo de número 16, Jesus diz que o Espírito Santo vem para ficar conosco, Ele habitará em nós. E no versículo 26 ele diz: o Espírito Santo, ajudador, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar das coisas que eu vos tenho dito. É o Espírito Santo quem mentoreia a nossa vida para a oração. O que mais falta para a igreja desta geração não é recurso, influência, poder e oportunidade. O que mais falta na igreja desta geração é a disposição de se recolher para orar. Nós vivemos uma vida tão corrida que não dá mais tempo para a oração. Até aqueles que estão envolvidos com a obra de Deus estão tão envolvidos com esta obra que estão esquecendo de buscar o Deus da obra. Trabalhamos feito máquinas que têm uma meta a cumprir e não temos tempo de parar para conversar com Ele. Eu vou ficar alguns dias aqui falando sobre oração, intimidade, oração secreta, buscar a face do Senhor. Seu coração precisa, meu coração precisa. Biblicamente, grandes milagres são precedidos por oração. Você lembra da viúva de um dos filhos dos profetas, aquela lá da multiplicação do azeite? Eliseu diz para ela: entra no teu quarto, tu e teus filhos depois de ti, e fecha a porta. Isso é oração em secreto. Quando Eliseu vem ressuscitar o filho da sunamita, a Bíblia diz que ele entra no quarto, fecha a porta, ele e o menino, e lá ele ora. Jesus sempre se retirava para orar. Eu lhe faço uma pergunta: você tem o hábito da oração solitária? Você tem o hábito de orar sozinho? Porque se a gente fizer uma movimentação e chamar uma multidão para orar, vamos para o monte. Se chamar uma multidão para orar na igreja, a multidão não vem. Mas se chamar uma multidão para orar no monte, aparece uma multidão para orar no monte. Eu sou contra? Não, claro que não. Nossa igreja estava orando no monte essa noite anterior. Muita gente foi orar. Mas eu estou falando do hábito da oração. A oração do monte é uma oração esporádica. Eu estou falando de você ter um momento seu, que você se recolhe, você e Deus, para uma conversa pessoal, uma conversa íntima, uma conversa de relacionamento. Não vou perguntar quem faz isso, até porque eu não quero que você se sinta forçado a levantar a mão. Eu só quero que você entenda que a partir de hoje, isto precisa fazer parte da sua vida, do seu hábito e da sua rotina. Agora, o que pode acontecer comigo quando eu desenvolvo a cultura da oração em secreto? Quando eu desenvolvo a prática de orar sozinho, meu momento de oração, não é da conta de ninguém, sou eu. Primeiro, ocorre genuíno arrependimento. Como assim, pastor? Presta atenção, todas as vezes que você entrar na presença de Deus, Ele é tão perfeitamente santo, que é impossível sentir a presença do Senhor e não se constranger pelas nossas falhas,
pela nossa pecaminosidade, pelas nossas fraquezas. A oração em secreto gera em nós uma entrada tão íntima na presença de Deus, que Ele vai nos confrontar. E é nesta confrontação que se gera uma experiência poderosa de arrependimento. Lembrei-me agora de algumas irmãs que passaram para o culto de oração na igreja. E quando elas passaram, elas viram uma outra irmã brigando com a vizinha, discutindo com a vizinha. E elas viram aquela cena, balançaram a cabeça. Que mau testemunho. Ainda tem coragem de dizer que é crente. Não é assim que crente faz? E foram para a igreja. Lá está todo mundo orando na igreja, cantando, celebrando. De repente a irmã que estava brigando chegou para o culto. E essa irmã começou a adorar, e começou a cantar, e cantou, começou a celebrar. Daqui a pouco ela está falando em línguas. As irmãs que a viram brigando, olharam uma para a outra e disseram assim: quem é ela para estar falando em língua? Ela estava brigando no instante com a vizinha, está pensando que ninguém viu. O Senhor toma alguém numa palavra profética e diz assim: o momento que ela estava brigando com a vizinha, vocês viram, mas o momento que ela entrou na minha presença em lágrimas, só eu vi. A oração em secreto vai gerar essa experiência de arrependimento. Quando Esdras chega em Jerusalém, no livro que leva seu nome, capítulo 9, e ele vai orar, porque ele percebe que a multidão está em pecado. Os homens de Jerusalém haviam casado com mulheres estrangeiras, a lei proibia, Jeová havia proibido. Esdras não chama os homens para virem orar. No capítulo 10, ele ajoelha sozinho na praça de Jerusalém e ora. E quando ele ajoelha na praça de Jerusalém e ora, ele começa a dizer: ó Senhor, perdoa-nos. Os nossos pais pecaram e nós fizemos pior do que eles, porque a gente permanece no pecado que eles cometeram. A Bíblia diz que por volta de meio-dia, alguém está vindo da roça, passa na praça de Jerusalém e ouve Esdras orando, e o cara para. Esdras não é conhecido em Jerusalém, ele estava no cativeiro, ele foi enviado do cativeiro pelo rei para ensinar a lei ao povo. Então o indivíduo que viu Esdras orando na praça da cidade não sabia quem era Esdras, não sabia que ele era sacerdote e escriba. Quem é esse orando aqui? Aí Esdras diz: perdoa, Senhor. Quando Esdras pede perdão, o indivíduo senta e começa a orar com ele. A Bíblia diz que no final do dia, todos os homens de Jerusalém estavam na praça de Jerusalém e oravam com Esdras e choravam. Até que um deles levantou e disse assim: Esdras, para de chorar. Dize o que temos que fazer e nós faremos. Nós abandonaremos os nossos pecados e serviremos ao Senhor. Ei, você quer que alguém se arrependa? Você quer que alguém mude de vida? Você quer que a igreja seja transformada? Para de dar sermão religioso, moralista, carregado de espiritualidade própria para os outros. Ajoelhe, aí vai orar. Confessa: mas eu não estou em pecado, pastor. Confessa o pecado do outro. Chega lá diante de Deus: Senhor, os nossos pais pecaram, nós fizemos pior, nos perdoa. Peça para que o Espírito de Deus com graça venha produzindo arrependimento, para que haja mudança. A oração em secreto vai gerar arrependimento. Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu entrei
no templo, e eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto cobria os umbrais da casa, e eu vi serafins, que com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 asas cobriam os pés, com 2 asas voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías diz: quando eu vi, eu clamei dizendo: ai de mim que vou perecendo. Ele estava na oração solitária com Deus. Presta atenção, na oração da igreja é gostoso. Você está orando com outras pessoas, mas na oração em secreto você se sente livre para dar murro no chão, para chorar, borrar a maquiagem, espernear. Experimente entrar no seu quarto, fechar a porta e orar sozinho. Se for orar com a multidão no monte, maravilha. Experimenta se separar da multidão um pouquinho e orar lá no canto, você sozinho. Experimente abrir o coração diante de Deus e rasgar a sua alma. Deus vai te revelar uma experiência extraordinária de conversão e mudança, que vai transformar a sua experiência de vida com Ele. Amém? Diga comigo: Senhor, produza em mim esse arrependimento. Segundo lugar, não vou concluir hoje, porque senão eu vou para 10 e não devo. A segunda experiência que a oração em secreto vai gerar em você é a experiência de transformação. Presta atenção nisso. Você já parou para analisar que Deus é muito discreto? Deus é muito discreto. Tem coisas que Deus quer fazer na sua vida que não é para ninguém saber. É só você. Presta atenção numa coisa: a principal obra de uma cidade é saneamento, esgoto. Se nós tivermos prédios, edifícios, praças lindas, belos jardins, com esgoto a céu aberto, você não consegue desfrutar da beleza das construções. Experimenta ir num lugar onde não tem esgoto, rede de esgoto, e você vai perceber a fedentina, o mau cheiro. Mas o incrível é que ninguém vê obra de rede de esgoto. Por quê? Porque elas não são edifícios, elas são subterrâneas, são feitas embaixo. Você passa por cima delas todos os dias e nem se toca que só está andando numa rua limpa, porque alguém se prestou a abrir embaixo dos seus pés uma vala para correr a sujeira. Tem coisa que Deus quer fazer na sua vida que não é edifício, não é prédio. A multidão não vai ver, ninguém vai aplaudir. Por quê? Porque são obras tão íntimas, tão interiores, que só você vai saber. Mas são obras que tiram de Satanás o poder de controlar a sua vida. Você já percebeu que Jesus tratou Pedro no meio de todo mundo, mas ninguém sabia do que Jesus estava falando? Porque Jesus podia chegar para Pedro e dizer assim: e aí, Pedrão, me negou anteontem, disse que não me conhecia, na frente de todo mundo. Jesus fez isso? Não. Pedro, tu me amas? Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas Jesus estava tratando Pedro. Isso é discrição, zelo, preservação. Ele está transformando Pedro sem ninguém saber que ele está tratando com o caráter de Pedro. Onde foi que você viu Deus, Jeová, falando dos tropeços de Abraão, de Moisés, de Davi? Eu preguei uma certa feita uma mensagem com o tema: eles pecaram
mas andaram com Deus. E quando terminou o culto, um irmão, eu o respeitava muito, um senhor, eu acho que ele já dorme no Senhor, ele chegou para mim e fez assim: pastor, eu não admito o senhor dizer que os homens santos de Deus na Bíblia pecaram. Eu disse: irmão, mas eles pecaram, e pecaram feio. O grande segredo deles estava na rendição ao Senhor, e Deus nunca tratou da situação deles, levando-os, jogando para os leões. Ele sempre tratou da situação desses homens com restauração e transformação. A oração em secreto vai gerar em sua alma uma transformação que ninguém verá o processo, só verá o resultado. Jacó está voltando da terra do seu tio Labão. Ele morou lá por, não lembro se 21 anos. Jacó ficou na terra de Labão, em Padan Aram, por 21 anos. Tudo que ele havia feito com Isaac, o quê? Lesou, saqueou a bênção. O que ele fez com Esaú, parece morto, quieto. Quando ele resolve retornar da terra do seu tio para a terra do seu pai, existem dois acontecimentos extraordinários: um em Manaim e o outro no Vale de Jaboque. Qual é o acontecimento de Manaim? No capítulo 31, Labão vem atrás de Jacó, e a Bíblia diz que Labão trouxe todos os varões da sua casa, porque ele estava tomado de ira contra Jacó. Labão está vindo para arrebentar com Jacó. Por quê? Porque os terafins, que eram os ídolos de família, haviam sido roubados. Quem tinha o terafim tinha o poder de controle sobre o clã. Quem roubou? Raquel. Labão vem nervoso, ele quer arrebentar com Jacó. Quando ele chega em Manaim, ele para descansar e dormir. E a Bíblia diz que enquanto Labão descansava, anjos do Senhor passaram em Manaim. E o anjo para na frente de Labão e diz assim: não ouses tocar em Jacó. Olha só, não ouses nem dirigir palavra contra ele, porque o Senhor fez com ele uma aliança. É por isso que quando Labão encontra com Jacó, ele já encontra com Jacó manso, calmo, porque Jeová deu um aviso ontem à noite. Quando Jacó resolve com Labão o problema dos ídolos da família, e Labão volta para a sua terra, Jacó chama a sua família no capítulo 32, agora ele está no Vale de Jaboque, e ele diz: vai um grupo pela direita, vai outro grupo pela esquerda, porque eu vou ficar aqui. E a Bíblia diz que Jacó ficou só. Por que ele ficou só? Porque ele precisa conversar com Deus. Ele precisa resolver o problema que ele deixou para trás 21 anos passados. A família vai e Jacó fica. E a Bíblia diz que na madrugada apareceu-lhe um homem, e Jacó começou a brigar com este homem. Eu já vi gente dizendo que brigar ali é briga na oração. Ó, ali é murro e pontapé mesmo. A Bíblia não diz que apareceu um anjo, diz que apareceu um homem. Se Jacó tivesse visto um anjo, ele teria se prostrado. Quando ele viu um homem, sabendo que Esaú estava vindo com 400 homens para pegá-lo, Jacó provavelmente imaginou que aquele era um olheiro de Esaú, que veio na frente para localizar onde Jacó estava. E ele parte para cima, tipo assim: você veio ver, mas não volta. Quando Jacó vai brigando com o homem,
homem, e o homem apenas se defendendo, se esquivando. Chegou um momento que o homem tocou na juntura da coxa e ela deslocou. Quando ela deslocou, Jacó atraca na cintura e diz: só te largo se me abençoar. Por que só te largo se me abençoar? Porque agora Jacó sabe que ele não está brigando com um homem qualquer. E o anjo diz para Jacó: me solta, porque o dia já está amanhecendo, a alva já está rompendo. E ele diz: não te deixarei se não me abençoares. Olha que coisa linda. O anjo pergunta a Jacó: qual é o teu nome? E o anjo não sabia? Sabia. E por que pergunta? Porque 21 anos atrás, quando Jacó aproveitou a cegueira do seu pai para tomar a bênção que tecnicamente, em tese, pertencia a Esaú, Isaque pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele diz para Isaque: meu nome é Esaú. A primeira pergunta que o Senhor faz para ele agora é: qual é o teu nome? Tipo assim, você mentiu para o teu pai 21 anos atrás, mente para mim. É aí que ele diz: meu nome é Jacó. E o anjo do Senhor diz: não te chamarás mais Jacó, te chamarás Israel, que significa príncipe, porque você você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Ali houve transformação. Eu vou parar. Semana que vem eu continuo, mas presta atenção nisso. Tem uma área na sua vida que você precisa de transformação? O que eu vou falar aqui agora é meio radical, é meio estrambótico. Você pode até não concordar comigo, mas lá vai. Tem uma área na sua vida que você precisa de transformação urgente. Para de pedir oração aos outros. Vai você para o lugar secreto e diz para Deus: eu preciso dessa transformação. Diz para Deus. Não é o Senhor que pega os cacos do vaso que se quebrou e faz dele um novo vaso? Por que o Senhor está me deixando viver dessa forma? Eu quero ser transformado. Faça um compromisso com o Senhor. Se isso não acontecer no seu primeiro momento de oração secreta ou em secreto, faça o segundo. Estabeleça um propósito e diga para o Senhor: eu só paro quando o Senhor me abençoar, eu só te largo quando o Senhor me abençoar, eu só saio desse propósito quando essa transformação começar. Eu preciso viver a experiência de mudança. Santo de Deus, santa de Deus, se você reconhece que precisa de transformação nessa área, vai à presença dele, porque quem te leva a reconhecer é ele, e quem vai operar esse milagre na sua vida também é ele. Mas eu e você precisamos querer a mudança. Olha o que Paulo diz em Romanos 12:2: transformai-vos. Ele está dizendo que você pode promover a sua transformação. Nós podemos promover a nossa transformação. E é o prazer de Deus fazer esse milagre em nós. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Semana que vem, se Jesus não tiver voltado, a gente continua. Mas falei de 2 itens. E se eu e você vivermos a experiência desses 2 elementos, essas 2 experiências, a partir de hoje, terça-feira, alguém vai olhar para nós e não vai nos reconhecer. Primeiro é arrependimento. Não é remorso, arrependimento. É viver a experiência que Isaías viveu, contemplar o Senhor. Diante dele você pode abrir a boca e dizer tudo, pode descarregar. Não precisa ficar com vergonha de Deus. Ele sabe tudo. Não precisa ficar com vergonha do teu pai.
Eu sei que muita gente tem, de alguma forma, um trauma com a paternidade. E se me colocar na perspectiva de me relacionar com Deus como um pai, eu vou ter dificuldade, porque eu tive dificuldade na minha relação com meu pai. Quando Billy Graham esteve no Brasil, ele teve um momento de falar com os jovens, filhos de pastores do Brasil. E ao final da sua fala com esses jovens, disse que um jovem se levantou e perguntou para ele: pastor, que tipo de pai é Deus? Mas deixa eu te falar, ainda que você tenha vivido dificuldade de relacionamento com teu pai, não esqueça que Jesus disse que nós pais humanos somos maus por natureza pecaminosa e decaída, maus por limitação humana, maus porque muitas vezes tivemos uma formação deformada e reproduzimos isto nos nossos filhos. Deus, porém, é Pai perfeito, é Pai que te entende. Ele rola com você no chão para te fazer carinho, e Ele desce ao charco de lodo para te tirar de lá, te dá banho e jamais te afronta por causa da sujeira da lama. Por que não? Porque Ele está tirando a lama. Ele veio para te lavar, para te limpar. Você pode se relacionar com Ele como Pai. Conta tudo para Ele, diz tudo. Acho incrível que você vai num terapeuta, entra numa sala, senta no divã, paga, e alguns são caros, e você paga para você se abrir, contar a sua vida. E na maioria dos casos, a única coisa que o terapeuta faz é provocar, induzir, para que você tenha liberdade de falar, para que você se sinta confortável em falar, e até compungido em falar. E no final da sessão, 50 minutos, 1h10 no máximo, ele vai te dizer alguma coisa que ele diagnosticou da tua fala, e você vai embora e volta daqui a 15 dias para dar sequência. É interessante que você pode chegar diante de Deus. Não estou dizendo para você não ir no terapeuta, não é essa a fala. O que eu estou dizendo é que você pode chegar diante de Deus e sentar na frente dele e dizer: Jeová, quer saber? Eu vou abrir o balde e vou dizer tudo. Por alguma razão a gente não consegue fazer isso, porque a gente tem a sensação que Deus vai medir a gente com uma fita métrica. Ah, pastor, ele é tão santo. Ele é tão santo, mas tão plenamente santo, que consegue ouvir você sobre os teus pecados e não ser atingido na sua santidade, porque a sua santidade é perfeita. E é incrível que em vez de ele ser atingido pelos nossos pecados, nós somos atingidos pelo seu amor. Fica de pé, por favor. Transformação é a segunda experiência. Os outros eu falo a partir da semana vindoura. A oração secreta vai gerar transformação. Não sei em que área você precisa. Temperamento, personalidade, comportamento. Seu marido é um trator-esteira, sua mulher é uma caçamba de direção mecânica, câmbio manual. Não sei. Leva para a oração. Ele não vai, pastor, não. Vá sozinho e leva na oração.
Chega lá e diz assim: Jesus, eu vim te apresentar a minha tranqueira. O Senhor sabe que para dirigir essa caçamba está ruim, que está virado num trem, Senhor. O Senhor sabe que dirigir esse trator esteira está complicado. Mas eu estou colocando aqui diante do Senhor. O Senhor pode, porque às vezes Deus está apenas permitindo uma circunstância para transformar a mim e a você, para nos levar no ponto que Ele quer, porque você é vaso, e Ele trata com a gente. Mas nunca se sinta recriminado por Deus, nunca se sinta rechaçado por Deus, nunca se sinta julgado por Deus. Ele é Pai. Quando meu filho, filha, quebra o copo, faz uma bobagem, tem uns pais que são destemperados, vai lá e senta a mãozona. Não é essa a ideia. Mas rapaz, você quebrou, vamos catar? E sabe o que acontece quando teu filho, tua filha quebra o copo? Fala sério, seu menino sentado à mesa deixou o prato cair e quebrou, você manda ele catar os cacos de vidro? Manda ou não? Claro que não. Se ele for pegar os cacos de vidro, ele vai se cortar. Ele quebrou o prato, mas você não quer que ele se machuque. Fica aí, espera aí que papai vai pegar você, vai tirar da cadeira. Aí você pega ele, suspende, tira para longe, e você vai catar os cacos da bagunça que ele fez. Fala sério. Se eu e você, disse Jesus, sendo maus, sabemos fazer coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, Ele disse. Tem bagunça, tem bagunça que você faz na sua vida, que você não pode nem tentar arrumar, que se você tentar se arrumar, você se corta, você se machuca. Aí o pai chega e diz assim: fica quieto, eu vou te tirar daqui, te tira da zona de risco, te coloca fora, diz: agora deixa que eu vou limpar. E o incrível, estou falando para gente que entende de princípio de paternidade e maternidade, depois que limpa, pega um prato limpo e coloca a comida de novo. Ele vai consertar essa bagunça e ainda vai te dar comida de novo, porque Ele não vai te deixar com fome. Ora comigo, ore ao Pai, diz para Ele, fala com o Pai assim: Senhor, eu quero ser despertado para a oração em secreto. Eu quero ser atraído ao lugar da oração. Eu não sei se vai ser de madrugada, se vai ser de manhã, se vai ser à noite, se vai ser meio-dia. Não é a hora que conta, é a disposição de ir. Pai, nós te suplicamos, acende em nosso coração a chama da oração. Acende no coração da tua igreja a chama da oração. Faz que os teus filhos desejem orar. Faz que as tuas filhas desejem orar. Pai, o Senhor sabe, uma coisa é orar porque preciso, outra coisa é orar porque desejo. Eu quero te pedir, Senhor, que o nosso coração seja atraído à oração, não por necessidade, não porque estamos em luta, não porque estamos em desespero, mas porque a chama da oração foi acendida em nosso interior, em nossa alma, e a nossa alma deseja orar.
deseja estar em tua presença. Gera isto em nós, gera isto em nós, em nome de Jesus. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pole again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to life.
and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight. Even if the world collapses, your memory keeps me in its light. I keep moving, but I'm orbiting a truth I can't escape or twist. I'm still bound to all you left in me by the gravity of your promise.